O tema selecionado pela nossa produção para o programa de hoje tem por título Virtudes e Defeitos. É notável como conseguimos ver todos os dias, a todos os instantes, os defeitos alheios. Dificilmente encontraremos alguém que não se mostre propenso a apontar erros e absurdos dos outros. Muitos casamentos acabam porque marido e mulher passam a ver os defeitos um do outro e se esquecem que se uniram porque acreditavam que se amavam. Amigos de infância, certo dia, se surpreendem ao descobrir falhas de caráter um no outro. Desencantados, se afastam e perdem o tesouro precioso da amizade. Colegas de trabalho culpam o outro por falhas que, na verdade, em muitos casos, é da equipe como um todo. Durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos presas em nosso peito. Ao mesmo tempo, reparamos de forma impiedosa nas costas do companheiro que está à frente todos os defeitos que ele possui. Assim, nos julgamos melhores que ele, sem perceber que a pessoa que vem atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito. Talvez seja muito importante que saiamos da fila indiana e passemos a andar ao lado um do outro. E nos relacionamentos familiar, profissional e social, que nos coloquemos de frente um para o outro. Então, veremos as nossas virtudes que devem ser trabalhadas para crescerem mais e também as virtudes do outro. Com certeza, nos surpreenderemos com as descobertas que faremos. Encontraremos colegas de trabalho que supunhamos orgulhosos, como profissionais conscientes, dispostos a estender as mãos e trabalhar em equipe. Irmãos que acreditávamos serem extremamente egoístas, com capacidade de ceder o que possuem para o bem dos demais membros da família. Pais e mães que eram tidos como distantes, ávidos por um diálogo aberto e amigo. Esposos e esposas que cultivavam amarguras com um novo motivo, para estarem juntos e redescobrirem os encantos dos primeiros dias do namoro. A crítica só é válida quando serve para demonstrar erros graves que possam causar prejuízo para os outros ou quando sirva para auxiliar aquele a quem criticamos. Portanto, resistir ao impulso de ressaltar as falhas dos outros, exercitando-nos em perceber o que cada um tem de positivo, é a meta que devemos alcançar. Não nos esqueçamos de que, se desejamos que o bem cresça e apareça, devemos divulgá-lo sempre. Falar bem, fazer o bem, apontar o belo, é auxiliar outros a verem a beleza. É claro que eu não precisaria nem me aprofundar muito mais em refletir sobre esse texto, não é verdade? E não precisaria porque, de certa forma, o texto em si já diz muita coisa a respeito da nossa vida e da nossa visão em relação às pessoas que nos cercam, às pessoas que estão à nossa volta. É muito comum nós olharmos para uma pessoa e fazermos já um pré-julgamento ou um juízo de valor a respeito daquela pessoa, sem, às vezes, nunca termos trocado uma palavra com ela. Eu creio que você já deve ter se visto numa situação assim, não é verdade? Olhando para uma pessoa e dizendo, olha, eu não vou com essa pessoa. Não sei o que é que tem, mas não vou com a cara dessa pessoa. E um determinado dia você tem a oportunidade então de parar e conversar com essa pessoa e descobre que ela é exatamente o oposto, ela é o contrário de tudo aquilo que você imaginava. Nós temos uma tendência a construir no nosso imaginário uma ideia a respeito de uma pessoa ou de algumas pessoas totalmente equivocadas. Ou seja, as nossas ideias, os nossos pensamentos em relação àquela pessoa são totalmente equivocados. Para, como eu disse, depois de trocar meia dúzia de palavras com ela, descobrir que ela é exatamente o oposto daquilo que nós pensávamos. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes
eu fiz juízo de valor de alguém sem mesmo conhecer a pessoa direito, eu só a vi e pela aparência eu a julguei, eu a avaliei, mas fiquei surpreso quando pude conversar com ela e perceber que ela era exatamente o oposto do que eu imaginava. E assim também eu já vivi situações e experiências onde pessoas vieram até a mim para me pedir perdão. E eu não entendia por que é que elas estavam me pedindo perdão. Várias vezes isso já aconteceu. Uma pessoa se aproxima de mim e diz: olha, pastor Wanderley, eu quero te pedir perdão. Eu digo: mas perdão por quê? Olha, porque eu nunca tinha trocado uma palavra com você, mas eu não gostava de você. Eu olhava para a sua cara, eu não ia com a sua cara. Tanto é que certa vez, lá na igreja, eu contando essa história, não é, de pessoas que vinham me procurar, me pedir perdão e dizendo que tinha assim uma impressão ruim a meu respeito, não no caráter, nada dessas coisas, mas sabe aquela coisa assim de olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, não sei porquê, mas eu não gosto dessa pessoa. Mas nunca tinha também conversado comigo. E uma vez, numa reunião nossa lá na igreja da Lagoinha, eu falei para as pessoas que estavam naquela reunião, eu disse: olha, se você, de repente, ao olhar para mim, sente que não gosta de mim, que tem alguma coisa em mim que não te agrada, faz o seguinte: vem falar comigo, converse comigo. Ao invés de guardar isso para você, vem até a mim e diga isso para mim. E é claro que numa conversa é possível que a gente consiga desmontar toda aquela, eu diria, falsa ideia que muitas vezes as pessoas têm a nosso respeito e que a gente tem também a respeito de outras. Eu, quando leio a Bíblia, descubro que Jesus também viveu situações assim, muito parecidas, não é? Não dele para as pessoas, mas das pessoas para com ele, não é? As pessoas julgavam Jesus sem estar com ele, sem falar com ele, sem conviver com ele, sem ter se assentado com ele ao menos uma vez na vida, mas faziam julgamentos. Algumas pessoas diziam, por exemplo, que Jesus era um glutão, que só sabia comer. Por quê? Porque via Jesus visitando as pessoas, indo comer nas casas das pessoas, conversando com elas naquelas oportunidades de almoço, né? E dizia assim: não, esse homem é um glutão, ele é um guloso, ele só quer saber de comer. Mas não era isso, a gente sabe que não era isso. Jesus não era assim. Tanto é que ele, logo depois de batizado, foi levado ao deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites, o que prova que Jesus não era nenhum glutão, não é verdade? Em outra oportunidade, de repente as pessoas dizem assim: não, esse camarada aí é endemoniado, ele tem demônios, Jesus está cheio de demônios. Mas como que Jesus poderia estar cheio de demônios se ele é o Filho de Deus, uma das pessoas da Trindade? Ou seja, o próprio Deus encarnado, feito homem. Mas quem é que dizia isso? Pessoas que não conheciam a Jesus, pessoas que não tiveram a oportunidade de estar com ele, assim como os discípulos estiveram. E assim é a vida, não é? No seu relacionamento, quem sabe. Aliás, na abertura, eu li aqui o e-mail daquela pessoa que pediu oração pelo seu namoro e fiz até um comentário sobre a questão do início aí do namoro. Muitas vezes os casais, depois de anos de casados, começam a enxergar defeitos uns dos outros. Meu Deus do céu, às vezes namoraram por 5, por 10 anos até se casar. Ou seja, tiveram todo o tempo do mundo para perceber defeitos e virtudes, não é? As qualidades e as imperfeições. E só vai descobrir isso 15, 20 anos depois de casada? Tenha paciência, não é verdade? Eu acho que é querer demais enxergar defeitos, enxergar problemas nos outros. Outro dia, para finalizar, eu ouvi uma história muito interessante, onde uma pessoa dizia assim: olha, Deus é muito bom. Essa pessoa já estava casada há muitos anos, já, sei lá, 40, 50 anos casada, e ela dizia assim: Deus é muito bom, porque na medida em que a gente vai envelhecendo, Ele permite que as nossas vistas enfraqueçam para que a gente não veja as rugas do outro. Ele vai também, de certa forma, atrapalhando, né? Ou seja, a nossa audição vai sendo prejudicada para que a gente também não escute muita bobagem, muita borrachinha. E vai por aí, sabe? Eu achei interessante a pessoa falar aquilo porque, claro que isso aí não é aplicável no dia a dia na nossa vida, nem na vida de todos. Pode ser que com alguns aconteça,
mas assim, como uma brincadeira até, para se tocar a vida e anos depois de casado, eu acho até que serve como brincadeira, é claro. Mas aqueles casais, aquelas pessoas que só descobriram depois de anos de convivência que o outro tem defeito ou que resolveram começar a apontar esses defeitos depois de anos de relacionamento, é bom parar um pouquinho, rever, sabe? Refletir. Eu tenho certeza que a pessoa que você vive com ela, seja seu marido, seja a esposa, são pessoas que têm muitas virtudes, que têm valores inestimáveis. E às vezes uma coisinha mínima pode estar estragando todo um relacionamento. E é claro que esse não é o plano e esse não é o propósito de Deus. E isso vale para todas as áreas da sua vida, como lido aqui no texto, no seu trabalho, no seu relacionamento em casa, na igreja, com as pessoas, no seu mundo social, enfim, em todos os lugares. É sempre bom procurar ver o que há de belo, porque é possível que no meio do pântano você consiga enxergar o lírio. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por esta oportunidade, obrigado por mais este programa e obrigado pela palavra que o Senhor nos permite compartilhar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, principalmente para que nós possamos saber, ver, enxergar e valorizar as virtudes que as pessoas têm. E que o Senhor abençoe os nossos olhos, porque a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, em quão dessas trevas nós estaremos. Então que o Senhor nos abençoe, para que possamos sempre perceber o que há de melhor em todas as situações e principalmente nas pessoas com quem relacionamos. É a nossa oração, com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.